Meus amados, nós retomamos a nossa série de pregações sobre os salmos de peregrinação, os salmos de romagem, ou os salmos dos degraus, com a temática Salmos para a Vida. Antes da gente entrar no salmo que nós contemplaremos hoje, o Salmo 124, eu queria apenas chamar a atenção para o fato que eu julgo muito importante como preparação, não só para esse salmo, também para os salmos que ainda temos pela frente de olharmos nessa série de pregações. Há um grande slogan, um outdoor, uma espécie de frase que percorre toda a mensagem do livro de Salmos. Não é à toa que o primeiro salmo, a porta de entrada, inicia lembrando que o cristão é alguém que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa grande frase pode ser resumida da seguinte maneira: os salmos querem que a gente venha e veja, que a gente desfrute as maravilhas de Deus nessa grande e divina instrução. Repete comigo essa frase, vamos lá todos a uma sua voz. Essa mesma verdade também está presente nos salmos de peregrinação. Nessa altura da exposição, a gente já sabe que esses salmos são uma espécie de playlist. Gostaram que playlist é aquelas músicas que a gente gosta de ouvir. Então, no período que o povo peregrinava para Jerusalém, em algumas festas anuais que aconteciam, eles cantavam uma série de salmos. Eles cantavam outros salmos aí nos salmos de peregrinação, mas salmos de peregrinação era a playlist obrigatória. Eles tinham que cantar esses salmos, portanto, percorriam esse período de viagem. Era uma viagem longa, que eles levavam a família, dormiam em tendas, levavam animais para sacrifício no templo de Jerusalém. Durante esse período, esses salmos tratam de temas muito atuais, muito próximos de nós. Temas como a angústia, a esperança, a confiança, a tristeza, a adversidade, queda e confissão de pecados, gratidão e encorajamento. Nós hoje não somos imunes a experimentar na nossa própria vida, como cristãos, essas mesmas experiências dos salmos de peregrinação. Por isso, então, estamos nos aproximando deles, percebendo facilmente, pelo menos eu espero ter acontecido até agora, que essas experiências, que essas verdades dos salmos de peregrinação se aplicam a nós, a homens e mulheres caídos, redimidos pela graça de Deus, e que agora experimentam nesse mundo, enquanto peregrinamos para Jerusalém celestial, enquanto peregrinamos para o reino que Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Então, olha, o que eu quero lembrar é que esses salmos, portanto, são importantíssimos como instrução para a nossa vida, para que a gente possa desfrutar de verdade da companhia do Senhor nesse período. E aí, só para lembrar, irmãos, esses salmos devem ser entendidos por nós como uma espécie de bússola. Por isso a imagem da bússola ali. Eu não sei quem aqui já tentou usar uma bússola. Não é uma coisa trivial não, tá? O João está ali, não é não, pastor? Porque ele é militar, deve usar bússola, e bússola não é uma coisa trivial de usar, não. Eu nunca consegui usar uma bússola, nem no meu relógio. Eu não consigo me localizar nesse negócio. Mas a ideia aqui é a seguinte: os salmos são, portanto, uma instrução para a nossa caminhada. Ele instrui a gente, dirige os nossos passos, guia a nossa vida. Mais do que isso, eles lembram que a gente é peregrino. Nós estamos aqui peregrinando sobre a terra. Tem gente que quer viver aqui para sempre. Eu não quero. Eu aguardo com ansiedade o novo céu e a nova terra. Nós somos peregrinos sobre a terra. E mais do que isso, esses salmos revelam o quanto precisamos desfrutar da maneira como Deus trata com a gente durante a nossa peregrinação, encorajando, animando, protegendo, fortalecendo a nossa fé nele, a nossa fé no seu Filho Jesus. Então a gente vai se aproximar do Salmo 124 essa manhã, tendo tudo isso como pressuposto para a nossa vida, olhando para a mensagem desse salmo, entendendo essas verdades. Eu queria complementar minha fala inicial, lembrando de uma verdade do Salmo 119, verso 18, que eu queria que você tivesse como oração, todas as vezes que você fosse ler a
no verso 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amado, ler a Bíblia precisa vir acompanhado de desvendar os nossos olhos. Salmo 119, verso 18, se você quiser conferir: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Espero que nessa manhã, pela graça de Deus, com a presença do seu Santo Espírito, Deus desvende os nossos olhos para a gente enxergar as maravilhas que estão no Salmo 124 em especial. Amém, irmãos? Então você me acompanhou até aqui, vamos ler o Salmo 124 agora. Abra lá e acompanhe comigo a mensagem desse quinto salmo da série de 15 salmos dos salmos de peregrinação. É dito assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Esse salmo, portanto, é descrito e pode ser descrito como uma espécie de poderosa poesia de gratidão. O salmista está agradecendo muito a Deus porque ele experimentou livramento e libertação na vida dele, e portanto ele está profundamente grato ao Senhor por ter experimentado tal coisa. Por isso ele diz: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, por exemplo. Esse é o salmo de Davi. Você sabe que o salmo de peregrinação temos 4 salmos de Davi: o 122, 131, 133 e 124. Um salmo de Salomão, 127, e 10 salmos que a gente não sabe a autoria. Esse aqui é de Davi. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte: em que situação Davi escreveu esse salmo? Qual era o livramento que ele estava se referindo ao escrever essa mensagem que transformou-se então num cântico de peregrinação? A gente não tem essa informação no próprio salmo. Há pistas do salmo que apontam nessa direção ou em algumas direções. Eu vou tentar mostrar para você que talvez, possivelmente, vai que existem 3 circunstâncias em que Davi pode ter escrito esse salmo diante então de um grande livramento que ele havia passado. Veja, eu não quero com isso dizer que estou taxando, afirmando categoricamente que aconteceu uma dessas circunstâncias. Estou tentando uma quarta que eu nem me referia. Mas meu ponto é só para mostrar para você o que estava no pano de fundo da mensagem desse salmo. A primeira possibilidade é que Davi tenha escrito esse salmo depois de ele ter enfrentado Golias. Você deve se lembrar dessa história rapidamente. O campeão dos filisteus, o Golias, está desafiando o povo de Deus. E ele então diz que se um israelita se levantasse para lutar contra esse gigante, a guerra seria definida. Davi então vai levar alimento dos seus irmãos que estão no campo de batalha, a pedido do seu pai, e ele é um menino franzino, parecido comigo no passado. Hoje eu estou faltando, não é isso? No passado ele era franzino, um menino franzino, pastor de ovelhas, um jovem, um simples pastor. Ele é tomado pelo zelo de Deus e diz assim: não, quem é esse filisteu para insultar a Deus, insultar o povo de Deus? Você sabe os textos da história. Ele enfrenta o Golias, pega lá uma funda, acerta uma pedra na fronte do Golias, ele cai, corta-lhe a cabeça.
estivesse ao lado de Davi, o que teria acontecido com ele? Ele teria sido engolido vivo. Ele teria sido entregue aos dentes daquele gigante. Portanto, essa é uma possibilidade de quem tem escrito isso depois desse grande livramento que Deus lhe deu ao enfrentar o gigante Golias. Uma segunda possibilidade tem a ver com o período em que Davi teve que enfrentar a perseguição da ira de Saul. Se é de se lembrar, isso aparece nos livros históricos, Samuel, Reis e Crônicas. Saul, quando sabe que Davi fora colocado na posição de rei, foi consagrado a rei, Davi passa então a sofrer uma perseguição terrível de Saul contra ele. Saul faz de tudo para matá-lo e passa a persegui-lo onde quer que ele esteja. A ira de Saul se levanta como uma fornalha ardente contra Davi. Mas nessas ocasiões, ele está quase que separado de Saul por uma parede apenas. Saul está muito perto dele. E aí, certamente, se aquela coisa continuasse a acontecer, ele seria, para usar a verdade do texto aqui, a ira de Davi teria se acendido contra ele, ele teria morrido. Graças a Deus, há uma guerra acontecendo contra o reino de Israel pelos filisteus. Saul é chamado, ele retorna e deixa Davi são e salvo. Pergunta de novo é a mesma. Se Deus não tivesse intervido naquele momento, onde é que estaria Davi? O que teria acontecido com ele? A ira teria se acendido contra ele, ele teria sido morto. Então talvez uma outra possibilidade é que Davi foi mantido e preservado porque Deus lhe deu grande livramento naquela condição. Uma última possibilidade foi durante o período em que ele teve que lidar com a revolta de Absalão. Irmãos, eu estou aqui contando algumas histórias. Se você dá uma olhada na vida de Davi, está aí um homem que sabia que era ser perseguido, maltratado, que enfrentava perigos, dificuldades na sua trajetória, na sua caminhada. Absalão é o filho dele que se rebela contra o próprio pai e quer tomar o seu reinado. Por assim dizer, ele quer dar um golpe de estado. Você há de concordar comigo que essa é uma história terrível. Davi tem que fugir da presença do seu próprio filho. Ele pega as suas tropas, sai pela porta dos fundos da cidade, e a Bíblia diz que ele deixa um amigo dele que é conselheiro chamado Uzai. Interessante, irmãos, que Absalão toma o palácio e tem a ideia de perseguir o seu pai para matá-lo. Absalão sabe que manter o seu pai vivo é uma ameaça contra ele, então quer fazer um movimento para matar o pai dele. Aproveita que Davi está fraco e cansado e tenta investir contra ele antes que ele atravesse o rio Jordão. A história diz que o Sai, que é mantido lá por Davi, dá um conselho para Absalão. Olha, Absalão, não é uma boa estratégia você tentar pegar ele hoje. Aguarde um pouco mais e ataque ele amanhã apenas. O conselho de Uzai é recebido pelo rei Saul, ele aceita. E se esse conselho não tivesse sido aceito pelo rei Saul, certamente ele teria sido entregue como presa aos dentes de Absalão. A Bíblia, portanto, está dizendo que Davi só se manteve ileso porque Deus esteve ao lado dele quando homens se levantaram contra ele. O salmista sabe que ele se manteve vivo porque Deus esteve sempre ao lado dele. Olha, esse salmo, portanto, foi escrito em uma dessas situações: ou Golias, ou Saul, ou Absalão, ou a quarta, que eu não vou ter tempo de explorar aqui. O fato é que a grande mensagem desse salmo está no verso 1. A grande mensagem do salmo é essa: Deus está ao lado do seu povo, intervindo para salvar o seu povo. Veja aí, não foi o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Essa é a grande mensagem do salmo. E aqui nós estamos diante de uma das verdades mais importantes para a gente guardar a nossa peregrinação sobre a terra. Olha, uma coisa na sua cabeça: no final das contas, é isso que faz toda a diferença. No final das contas, é isso que faz toda a diferença.
Deus não estiver ao nosso lado, estamos absolutamente perdidos. Onde é que você estaria hoje se Deus não estivesse ao seu lado? Dá uma olhada para as situações de perigo que você viveu e enfrentou. Dá uma olhada para os salvamentos que Ele providenciou para você. Talvez alguns que você nem conheça, nem saiba que tenham acontecido. Todos eles provam que você só está aqui essa manhã, podendo adorar o nome dEle, porque Ele esteve ao seu lado. E se Ele não estivesse, certamente você teria sido alvo dos inimigos, você teria sido presa aos dentes deles, você teria caído no laço dos passarinhos e por aí vai. Meu ponto, portanto, lembremos que a mensagem principal desse salmo é essa: se não temos Deus ao nosso lado, estamos sem tudo que vale a pena ter. Por outro lado, se temos Deus ao nosso lado, a ausência de tudo mais não faz a menor diferença. Essa é uma doutrina conhecida por nós como cristãos como a doutrina do pacto. Essa doutrina diz para nós em alto e bom som que Deus está ao lado do seu povo, e é porque Deus está ao lado do seu povo que somos libertos, livres das situações de perigo, calamidades, crises que vamos enfrentar nesse mundo. Aqui tem uma coisa que eu queria dizer para você: com Deus ao nosso lado pode ser difícil, mas sem Ele é impossível. A Confissão de Fé Batista de 1689 resume essa doutrina nesses termos: tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei, por causa da sua queda no pecado, o Senhor teve por bem estabelecer o pacto da graça. E aqui está a descrição do pacto da graça. Eu vou ler para você e você acompanha no slide. Nesse pacto, Deus oferece gratuitamente a pecadores vida e salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhes fé nele para que sejam salvos e prometendo dar o Espírito Santo a todos que estão destinados para a vida eterna, para lhes dar a vontade e a capacidade para crer. Mas o pacto não termina aí. Diz também: Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obter, fazendo intercessão por eles e vencendo todos os inimigos deles, com seu poder e sabedoria infindos, de modo tal e por caminhos que são os mais harmoniosos com a sua maravilhosa e insondável providência. E tudo isto por sua graça livre e soberana. Em termos práticos, Deus está o tempo todo agindo em favor do seu povo, libertando de perigos, livrando não apenas situações de risco material, mas também de risco espiritual. Ele nos protege, corrige, sustenta, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele. O que a gente tem aqui no Salmo 124 é a versão do Velho Testamento com a expressão de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que a gente tem aqui é que Deus está ao nosso lado por causa da aliança que Ele tem com a gente por intermédio de Cristo. E aqui eu queria fazer essa observação: Deus não está no nosso lado porque somos bons ou melhores que quem está lá fora. Deus não está no nosso lado porque a gente é melhor do que as outras pessoas que existem sobre a face da terra. Não somos. Nós somos pecadores que não merecem a graça de Deus. Entretanto, Ele achou por bem, pela sua graça, estabelecer um pacto conosco, por causa da aliança que Ele fez com o seu Filho Jesus, que morreu, derramou seu sangue pelo seu povo. Essa é a doutrina fundamental do cristianismo, irmãos. A gente só pode falar em salvação, vida eterna, perdão de pecados, esperança de novo céu e nova terra, e todas as demais bênçãos preparadas por Deus para nós, porque Deus está ao nosso lado.
porque Deus está ao nosso lado. E veja, eu queria mostrar com o Salmo 122 uma ilustração que aponta na direção dessa doutrina. Salmo 122, verso 5, o salmista, na verdade, Salmo 121, verso 5, a frase segunda dos versículos diz assim: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Por que ele usa essa ilustração aqui? Porque a sombra é uma coisa que está perto da gente, que nos acompanha todo o tempo. Você já parou para pensar nisso? Aqui não dá para ver a sombra porque não tem sol, né? Você vai sair do público essa manhã, lá fora a tua sombra vai te acompanhar. A ideia é essa, de que Deus tem um pacto com o seu povo, de acompanhá-lo o tempo todo para livrar o seu povo dos perigos que nos ameaçam. Deus seja louvado por isso, irmãos. Deus seja louvado, porque se a gente não tivesse essa verdade, não haveria nenhuma garantia de que a gente conseguiria chegar ao final da peregrinação vivendo para a glória dele. Entretanto, há uma pergunta que o Salmo nos faz que a gente precisa agora encarar. O que nos teria acontecido se Deus não estivesse ao nosso lado? E aí eu queria chamar a sua atenção para uma maneira muito especial como o salmista constrói a resposta para essa pergunta. O salmista usa, na verdade, 5 metáforas que você leu comigo, que ajudam a gente a entender o que teria acontecido conosco se Deus não estivesse ao nosso lado. São 5 tipos, por assim dizer, de aflições, provações, tentações, perigos, riscos de vida, ameaças que podemos vir a enfrentar na nossa peregrinação. Até vou dizer uma coisa: talvez alguns de nós que estão aqui agora, pela internet ou presencialmente ouvindo esse sermão, estamos enfrentando um desses problemas, ou talvez alguns deles, ou talvez todos eles. Eu quero mostrar para você que ao apresentar essas metáforas, ele não está escondendo de nós que podemos ter que atravessar essas coisas, e elas terão que ser atravessadas com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Veja lá comigo, a primeira metáfora que ele usa é a metáfora do terremoto, versículo 3. Nos teriam engolidos vivos. Essa expressão, teriam engolidos vivos, é uma referência a uma terra, a terra se abrindo e as pessoas sendo levadas a serem engolidas pela terra. Por isso eu botei aquela imagem ali de uma rachadura na terra. Imagina a terra então engolindo essas pessoas. Isso aconteceu de maneira literal na Bíblia, sabia? No livro de Números, a gente é informado que Corá, Datão e Abirão se levantaram contra Deus e Deus os matou, fazendo eles serem engolidos vivos, literalmente. Portanto, o que a gente tem aqui é uma metáfora que mostra que muitas vezes na nossa caminhada sobre a terra vamos nos sentir diante das aflições como quem passa por um terremoto. Muitas vezes as aflições parecem querer nos devorar vivos. Problemas no casamento, problemas com filhos, problemas com o patrão, problemas financeiros. Terminou o namoro, não vejo a hora de ser engolido pela terra. Meu coração está quebrado em traços, em migalhas, em pedaços. Eu e você compartilhamos aquela mensagem do profeta Jeremias 51:34. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como um chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. Olha o que está falando sobre o rei. Esse rei me engoliu vivo. Tamanha a situação que eu estou vivendo de aflição por conta desse período difícil que Deus está atravessando. E terremotos têm um outro efeito colateral sobre nós. Terremotos também estremecem a gente.
a gente fica com a vida estremecida e ficamos angustiados, quase incapazes de suportar esse período. Lembra disso, irmão? Você e eu sabemos que isso pode acontecer na nossa jornada, na nossa peregrinação. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1:8, diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignorais a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da própria vida desesperamos. Olha que coisa, ele experimenta uma situação tão grave, ele está tão abalado, um terremoto tão intenso, que ele sente que talvez ele venha a perder da própria vida, se tornando desesperado por causa disso. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, as aflições que nos acompanham nessa jornada podem ser terremotos, que querem quase nos engolir vivos, que trazem estremecimento para o nosso coração. Segunda imagem que ele usa é de uma fornalha ardente. Veja também no verso 3: quando a sua ira se acendeu contra nós, uma ira tão intensa que é semelhante a uma fornalha ardente. Fornalha ardente aqui é sinônimo de algo que destrói e devora tudo. Às vezes, essas fornalhas ardentes podem produzir aflição de alma, aflição de espírito, aflição de coração. Nesses dias é difícil dormir. Nesses dias, nós não nos alegramos com a companhia dos nossos amigos. Nesses dias, nada, quase nada na vida pode nos trazer alívio. Tudo é meio cinzento, tudo é meio sem graça, tudo é meio fuligem. Ele está dizendo assim: eu podia ter sido devorado por essas fornalhas. Jó nos ensina que ele experimentou algo disso. Em Jó 30, versos 15 e 16, diz assim: sobrevieram-me pavores, pavores como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite me transpassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Os meus nervos não descansam. Talvez você esteja agora enfrentando isso na sua vida. Pastor, eu deito e rolo na cama, de um lado do outro, do lado do outro, não consigo pegar no sono. Meus nervos nunca estão descansando. Parece que as aflições me tomaram de uma forma que eu não consigo experimentar nenhuma paz no meu coração. Aquilo fica rodando na minha cabeça o tempo todo. São essas aflições que se apresentam como fornalhas ardentes. Agora veja, essa ideia de fornalha ardente também pode ser interpretada de uma outra maneira. A Bíblia fala que a perseguição do diabo contra a igreja pode também ser descrita como uma fornalha ardente. Sabe que perseguição na Bíblia, pelo menos em 1 Pedro 4,12, é descrita assim. Pedro diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecido. Eu estou dizendo assim: olha, a igreja tem que estar atenta ao fato de que uma outra maneira dessa fornalha ardente aparecer para a gente é quando a igreja é perseguida. É perseguida de uma maneira que parece ser uma fornalha, que arde, destrói, traz aflição, conflito, traz inquietação para nós. Não se engane de uma coisa, irmão: é possível que um crente na peregrinação sobre a terra, sendo fiel a Deus, seja caluniado, seja difamado, seja maltratado, seja perseguido. Não se engane quanto a isso. A ira do diabo contra a igreja é como uma fornalha ardente. Não tem nada que o diabo mais odeie sobre a face da terra
contra ela. A igreja é odiada pelo mundo, a igreja é odiada pelo diabo e pelos seus demônios. Portanto, o salmista está também dizendo que essa fornalha pode ter esse aspecto mais espiritual e não menos importante. Mas ele diz ainda uma terceira metáfora. Ele diz também que essas aflições podem ser comparadas a águas que nos teriam submergido, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E aqui ele usa a ideia da inundação, uma inundação destruidora. Lembre que as aflições também podem ser comparadas a uma grande inundação que destrói tudo, destrói suas vítimas, que corta e fere a alma e deixa a gente sem rumo. Eu, quando conversando há pouco tempo com uma pessoa não cristã, ele está passando por uma aflição difícil. Enquanto eu falava com ele sobre Cristo, ele disse assim para mim: mas eu estou pagando os meus pecados. Eu quase disse para ele assim: não faz essa conexão, não, porque não é desse não. O fato é que a gente às vezes nessa hora fica tão sem saber o que dizer e diz bobagem. Diz bobagem. O que está acontecendo aqui, irmãos, é uma coisa que a gente conhece bem. Lamentavelmente é um assunto muito próximo de nós, porque recentemente nós tivemos na nossa cidade, e os bombeiros de plantão tiveram muito trabalho, recentes inundações que trouxeram muito dor, sofrimento, morte, perdas materiais de vida, muitos bairros da cidade, inclusive bairros da igreja. Os nossos irmãos passaram por situações difíceis e tiveram que enfrentar uma inundação. Inundação, portanto, aqui tem dois aspectos. O primeiro, Davi está dizendo assim: é como se em alguns momentos da vida todo mundo se levantasse contra mim. A inundação é Saul, Absalão e Golias juntos. Você entende? Parece que está dando tudo errado, né? Vai botar a mão na manteiga e o pão cai de. Está dando tudo errado. Está tudo fora do lugar. Inundação é isso. Inundação é um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo e devastando, trazendo sofrimento e dor para a nossa alma. Davi está dizendo que essas águas impetuosas provocam para a gente aquilo que ele mesmo diz no Salmo 69, versos 1 a 13, diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando em Deus. Que coisa, irmãos! É uma inundação que traz desgraça, aflição. E no Velho Testamento, ali na Bíblia, no Novo Testamento, a ideia de mar, de águas impetuosas, revelam também para nós as forças do mal. Será que Jesus acalma a tempestade? E aquela tempestade havia sido, pelo que parece, provocada pelas forças do mal. A ideia de águas turbulentas e impetuosas, uma inundação que se abate sobre a nossa vida, trazendo grande desgraça, pode também ser pensada como forças opressoras do mal. Elas também podem provocar esse tipo de experiência em nós. As hostes espirituais do mal podem se apropriar de situações da nossa vida que tragam para nós essa angústia, essa inundação entrando na alma, atolando a gente em profundo lamaçal. O salmista não se engana quanto a isso. Ele sabe que essas aflições também podem alcançá-lo dessa maneira. Depois de ele ter usado essas três ilustrações do mundo natural, né? E vou voltar lá, que são terra, fogo e água. Interessante, né? Ele usa três ilustrações do mundo natural, da natureza: terra, fogo e água. Aí ele usa uma outra maneira de ilustrar o problema. E agora ele vai usar do mundo animal. Ele vai trazer
dois animais para ilustrar como as aflições podem nos alcançar também na nossa trajetória como peregrinos. A primeira delas, ele fala de um animal que tem dentes que podem nos tragar. Deus não nos deu por presa aos dentes deles. Ao que tudo indica, é uma referência ao leão, que quer nos devorar, dilacerar e consumir. Você conhece bem essa imagem? Todo mundo já viu Discovery Channel, Animal Planet, e vê lá o leão correndo atrás da sua presa. E depois que ele pega a presa, o que ele faz? Destrói, acaba com ela. Eu nunca encontrei um leão vegetariano que diante então da sua presa fala: não, hoje eu vou comer uma alface. Nem vegano, muito menos vegano. Mas não, hoje eu quero tudo sem proteína animal. Não tem essa possibilidade. A ideia é de que ele não foi entregue aos dentes dessa criatura poderosa que é o leão, que poderia tragá-lo e destruí-lo. A gente conhece bem essa imagem, e é praticamente impossível se livrar das presas de um leão. Quem se arrisca? Quem se arrisca? Eu lembro de ter visto há algum tempo atrás um domador. Não sei porque naquele dia o leão não estava bem. Ele não estava muito feliz. O domador entrou na jaula para tentar domá-lo. E quem foi domado foi ele. Se contar o resto da história, virou alimento para o leão. Eu lembro quando eu era menino, ia a circos que iam às cidades aqui no interior, e a entrada era um gato. Desculpem aqueles que defendem gatos, mas ele virava alimento para quem? Para o leão. Eu sei que isso é politicamente incorreto, e que agora tem muita gente fazendo de tudo para não ir nessa direção. Está correto, mas no meu tempo, se tinha essa possibilidade, eu não tinha dinheiro, caçava os gatos, eles sumiam do bairro, porque todos eles não tinham sido presas do leão. Aqui, irmãos, a ideia é também uma ideia espiritual. Obviamente há um elemento aqui real, mas há também a ideia espiritual. Quem é o leão? Quem é o leão que, de acordo com 1 Pedro 5:8, anda ao derredor, rugindo e procurando quem possa devorar? O diabo, irmãos. O seu projeto é como o ladrão que veio roubar, matar e destruir. E nós não ignoramos as intenções dele. Não ignoramos. A gente pega sobre ele quando isso aparece no texto bíblico. E aqui aparece uma referência a ele. O salmista está dizendo que também esse leão vai em muitas situações criar situações de constrangimentos e aflições e lutas e dificuldades para nós. Não se engane, a vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. E esse leão está bufando, querendo tragar, destruir, devorar aqueles que estão desatentos. E se a gente não tivesse na companhia do Senhor, os dentes dele já teriam destruído a nossa vida, sem sombra de dúvida. Portanto, a ideia aqui é poderosa. É poderosa. Ele é representada como a imagem desses ataques das forças do mal, inimigo da igreja, que andam ao nosso derredor como um leão. Mas há uma última imagem, eu termino com ela. Ele também diz que uma outra metáfora possível é que podemos, nessa caminhada, enfrentar aflições e tentações que podem vir sob a forma de armadilhas. Presta atenção nisso, irmãos. Ao falar no verso de número 7, salvou-se a nação como um pássaro do laço dos passarinheiros. Você há de concordar comigo que aflições e tentações podem aparecer para a gente sob a forma de laços, armadilhas. E a palavra do Novo Testamento é ciladas. Ciladas. Armadilhas são usadas pela humanidade desde que a humanidade está sobre a face da terra. Elas são
utilizadas para capturar passarinho, por exemplo. Vou ficar contando as minhas histórias de menino, mas eu capturava passarinho nos cemitérios de Campo de Albuquerque. Ia lá para pegar biquinho vermelho. Sabe o que eu fazia? Botava gosma de jaca nas catapultas. E o bichinho ia lá, pousava e ficava preso. A gente ia lá e pegava e botava na gaiola. Hoje não teve que ser animando para ele captar o garoto. Passarinhos são capturados por laços. E o que a gente tem que fazer para uma armadilha funcionar bem? Você tem que concordar comigo. Elas devem ser bem camufladas, elas têm que ter uma isca, ela tem que ter um petisco. O autor da armadilha tem que estar bem perto, por ali, rondando, sutil, em silêncio, para depois pegar a sua presa. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. O mundo à nossa volta é um mundo cheio de armadilhas. Para usar as palavras do apóstolo Paulo, vivemos cercados de ciladas do diabo. A nossa volta, não temos uma luta contra pessoas, mas contra poderes, contra autoridades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele se apropria de ciladas, de setas, de dardos inflamados do maligno. Como disse uma mãe para o seu filho: meu filho, cuidado, o diabo tem sapatos de algodão. Meu filho, o diabo tem sapatos de algodão. Ele não vai fazer aparecer para você uma coisa que não lhe interesse. Mas aquilo é cilada, aquilo é armadilha, aquilo é artimanha, aquilo é dardo. Como é que isso aparece na vida da gente, irmãos? De tantas maneiras. São tentações que nos levam a desonrar a Deus, atalhos que nos fazem cair em pecados, adultério, fornicação, pornografia, corrupção, mentira. Amado, fica esperto, não dá bobeira. Depois que você cai nesse laço, esse caminho parece até ser bom para você, mas o fim dele é sempre a morte. Se a gente não estivesse na companhia do Senhor, já teríamos sido tragados por esses laços, e jamais seríamos soltos das armadilhas do diabo. Então essas metáforas servem para a gente ajudar a gente a entender o que a gente tem à nossa volta na nossa peregrinação cristã. E a pergunta agora que leva a gente a encerrar essa exposição é a seguinte: tá bom, pastor, por que a gente foi preservado? Por quê, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Fomos preservados porque a gente ainda não foi engolido vivo pelos terremotos da vida. Por que a gente não foi destruído pelas fornalhas ardentes? Por que a gente não foi consumido pela inundação destruidora? Por que o inimigo das nossas almas não nos devorou e dilacerou? Por que não estamos presos às ciladas tentadoras do diabo? Há uma única resposta para essa pergunta. Há uma única resposta para essa pergunta, e essa daí de Mark Twain, que eu queria usar. Fala para mim, alto bom som, né? Todo mundo comigo? Vamos lá? Deus é o autor de todas as nossas libertações, e somente Ele deve ter toda a glória. Você entende isso, irmão? Olhando para a sua própria vida, é assim que você percebe a sua peregrinação sobre a terra. Louvado seja o nome dele, porque se o Senhor não estivesse ao nosso lado, já teríamos sido destruídos. E aqui, permita-me voltar a cada uma daquelas metáforas, e olhar de perto como é que na Bíblia a gente tem situações em que isso aconteceu efetivamente. Deixa eu só rapidamente olhar isso com você. Não, aqui é a questão, voltei.
Veja bem, irmãos, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, não seríamos vitoriosos em nenhuma dessas situações. O socorro da nossa vida está naquele que é Criador dos céus e da terra. Ele interfere na minha e na sua história de vida para atender nossas orações e fazer o que parece impossível aos nossos olhos. Tudo obedece a Ele, tudo está sob o seu controle. Não há ninguém acima dele, não há ninguém que possa contestar o que Ele disse que vai fazer. Nosso socorro não está em homens. Embora eu tenha que fazer um parênteses, Deus se utiliza de pessoas para nos ajudar, para nos abençoar. Mas sabemos que por trás de todas essas ações há a providência, o livramento, a ajuda e o socorro que vem do Senhor. Essa é a mensagem desse salmo. E veja, quando você pensa assim, tá bom, pastor, mas me dá um exemplo aí de uma situação em que um terremoto não atingiu o povo de Deus. Então, para você, depois você dá uma olhada em 1 Samuel 14, há uma guerra entre Jonas e os filisteus. E a Bíblia diz que um terremoto se abate sobre aquele campo de batalha. Veja, os filisteus são profundamente abalados pelo terremoto, mas Jonas, o povo de Deus, permanece intacto. Por quê? Porque o Senhor estava do lado deles. Agora eu estou lendo o livro de Êxodo, e quando a gente vê as pragas do Egito, por exemplo, todas aquelas pragas das moscas, das rãs, das chuvas de pedras, ela cai sobre a terra do Egito, mas a região de Gósen, onde está o povo de Deus, é mantida intacta. Porque o Senhor está onde? Do lado do seu povo. Vou te dar um outro exemplo. Pastor, mas dá para mim um exemplo em que a fornalha das aflições foi preservada. Irmão, lembra comigo de Beltesazar, Sadraque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra que eles se levantam contra a estátua do rei Nabucodonosor? São lançados aonde? Na fornalha ardente. A Bíblia chega a dizer que os homens que foram lançados morreram. E eles não ficaram nem com aquele cheiro de fumaça que os meninos ficam quando estão brincando de fogueira. Não tem cheiro de fumaça. E quando eles viram a fornalha ardente, olharam que havia entre os três um quarto homem, semelhante ao Filho do Altíssimo. Quem era ele? Senhor Jesus Cristo. Eles foram preservados porque o Senhor estava com eles. Não adianta lançar o povo de Deus na fornalha. A fornalha não é o bastante para destruí-los, porque Deus os preserva. Há uma promessa, irmãos, que é maravilhosa. Eu não vou ler agora, vou ler aqui se você acompanhar. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, diz assim: não temas, verso 1 ao verso 3, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Que verdade tremenda que a gente deve alimentar no nosso coração durante a nossa peregrinação. Mas inundação? Inundação. Será que a gente tem exemplo na Bíblia de inundação? Você nunca ouviu falar de um homem chamado Noé? Lembra dele, irmão? Lembra desse homem que teve que lidar com a maior inundação que esse mundo jamais conheceu? Eu e vocês estamos na arca também. A arca se chama Jesus Cristo. E não há inundação destruidora que possa nos tacar para longe dele. Ah, pastor, mas e com relação ao leão? Com relação aos ataques do diabo, nós não seremos entregues como presas aos dentes dele, porque Cristo é o nosso Senhor. Ele veio para destruir as obras do diabo.
Cristo expôs ao desprezo as potestades e principados, triunfando sobre eles na cruz. Submetidos a Ele, podemos resistir ao diabo e Ele fugirá de nós. Veja que coisa tremenda, né, irmãos? Submissos a Deus, a gente pode resistir ao diabo e o diabo vai fugir da gente. Não porque somos poderosos, mas porque Deus está do nosso lado. Por fim, eu queria lembrar também das ciladas. Não permaneceremos presos, enganados pelas ciladas tentadoras de Satanás, porque Deus quebra o laço e nós sempre sairemos livres. Veja o verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quem quebrou o laço? O Senhor. Ele quebra o laço. Então não me venha com essa história de que a tentação é poderosa demais para eu me libertar dela. Mentira! Mentira! Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você está em Cristo e nele, no poder do Espírito Santo, você pode resistir a todo e qualquer laço do diabo. Lembre disso. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amado, você está na companhia do Senhor. Seja fortalecido do Senhor e da força do seu poder. Revista-se da armadura de Deus, para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Bendito seja o nome dele. E eu não tive tempo para falar de Daniel na cova dos leões, né? E tantas outras situações que você poderia enumerar aqui. O fato é, Deus está ao nosso lado. Isso nos garante que jamais seremos entregues às ciladas do diabo, para tudo mais que nós já vimos. Deixa eu terminar então. Aplicando isso à nossa vida, eu faço 4 aplicações que eu julgo muito importantes, que nós também guardemos como base desse texto e as implicações dele para a nossa vida. A primeira coisa importante que eu quero que você guarde é essa: enfrentaremos muitas situações de perigo e riscos em nossa jornada aqui neste mundo, mas o socorro vem do Senhor. Mas é falsa aquela teologia muito popular no Brasil, que diz que se a gente tiver Deus ao nosso lado, nada de ruim vai nos acontecer. Isso é mentira. Não há base bíblica nenhuma para isso. Vimos no texto e vimos em mais outras passagens da Bíblia Sagrada. No mundo tereis aflições. Ponto. Tem de comando. Eu venci o mundo. Portanto, o fato de Deus estar ao nosso lado não quer dizer que Ele vai garantir para a gente sempre vida tranquila, sem aflições, sem problemas, sem ciladas, sem armadilhas, sem fugir. Mesmo com Deus ao nosso lado, vamos passar por aflições. Muitos irmãos aqui da nossa igreja sabem disso hoje muito melhor do que sabiam ontem. Todos nós vamos ter crises de relacionamento, dificuldade financeira, decepções com pessoas. Seja bem-vindo ao time. Não se engane. Corremos o risco de cair em pecado, nos afastarmos do Senhor, sermos oprimidos e enganados pelo diabo por um tempo e hostilizados pelo mundo. Vivemos, como eu já disse, num campo de batalha e não num parque de diversões. Nossa vida é cercada de ameaças, mas todas essas ameaças não podem nos destruir totalmente. Podemos nessa hora clamar a Deus, suplicar com as garantias do Salmo 124. E amado, caso você esteja agora atravessando algumas dessas situações apontadas por esse salmo, eu encorajo a você que está pela internet, encorajo você que está aqui presencialmente, clame ao Senhor por proteção e libertação. Clame. O
socorro vem dele, que fez os céus e a terra. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde. Ao voltar a esse salmo, você guarde que Deus está o tempo todo ao seu lado, parar por ele, sem ter solução. Segunda aplicação que eu faço: Deus nem sempre nos liberta de imediato dos perigos e ameaças que enfrentamos. Também temos que guardar isso aqui. Às vezes ele faz assim, mas às vezes ele não faz assim. Ter Deus ao nosso lado significa que a gente vai sempre confiar que ele fará o melhor por nós. E o melhor que ele considera nem sempre inclui livrar a gente na imediata da dor, do sofrimento, da angústia e das provações. Há provações que duram uma noite, há outras que duram um mês, outra um ano, outra uma década. Há provações que são como o Rubem Barrichello, lentas, outras como a Ayrton Senna, passam rápido. Há provações que são cor de rosa, fáceis de administrar, outras são cinzentas, duras, difíceis. Não se engane, Deus utilizará todas essas coisas para obter um fim maior na nossa vida, nos tornar mais semelhantes a Cristo. O Spurgeon disse uma coisa muito apropriada: nossos sofrimentos são a oficina de Deus. Que bom, irmãos. Você está na oficina, irmão? Seja bem-vindo. Às vezes tem tanta coisa para consertar que demora. Todo mundo tem carro, não sabe o que eu estou falando. O carro está tão estrupiado que tem que ficar meses na oficina. Não é nem para contar com ele. Mas ele volta. O velhinho volta para ajudar a gente. A ideia é a oficina de Deus. Deus está usando o sofrimento para nos fazer mais parecido com Cristo. Deus ao nosso lado significa dizer que a doença, o sofrimento, a perda, a dificuldade financeira vai nos fazer sermos mais maduros, mais pacientes, mais semelhantes a Cristo. Nós aprendemos a nos desapegar dos amores deste mundo e passamos a desejar mais o reino vindouro, irmãos. A gente é muito apegado, e Deus tem que, de vez em quando, tirar a gente de uma situação para poder aprender a desapegar. Desapega, irmão, desapega. Estou fazendo aqui propaganda do site não, tá? Desapega, irmão, aprende a confiar nele. E às vezes a gente só aprende isso passando pelo vale das aflições, pelo vale da fornalha ardente, pelo vale da inundação, do dia difícil. Olha, isso aconteceu, irmãos. Aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, parece que a gente não para de pensar nisso, mas no Getsemane, quando Cristo ora ao Pai, se possível, passa de mim este cálice, Deus nega o pedido do seu Filho e permite que ele padeça a agonia do Calvário. Por quê? Porque Deus, o Pai, tinha um propósito maior, que era a redenção do seu povo. Se Deus não estivesse ao nosso lado, o Senhor Jesus não teria sido fortalecido para suportar a agonia da cruz e pagar o preço da redenção. Lembre, Deus ao nosso lado não significa vida isenta de problemas. Significa sim que Ele usará todas as coisas para o bem, para que nós sejamos mais maduros e mais parecidos com Cristo. Então para de reclamar, irmão. Para de reclamar. Agradeça por ele você profissional. Agradeça porque esse período é para que você aprenda e cresça e amadureça. Desapegue e confie mais nele. Terceira aplicação. Eu também diria que é importante a gente guardar a partir desse salmo, que nada em nossa jornada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As figuras usadas pelo salmista, relacionadas ou não com as forças do mal, lembram para nós, se a gente não tivesse Deus ao nosso lado, teríamos sido destruídos plenamente por essas forças.
Mas vamos bem dizer a Deus em nossa jornada cristã, porque Ele não nos entregou como presa aos dentes deles. O fogo ardente da ira do nosso inimigo e a inundação não nos atingirão. Deus está ao nosso lado, conforme Romanos 8, garantindo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. Última aplicação, e eu termino com ela. Deus só está ao nosso lado por causa de Cristo e do que Ele fez na cruz do Calvário. Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, agora está à destra de Deus Pai e intercede pelo seu povo. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor dele. O partidarismo de Deus a nosso favor não é por causa da nossa performance, do nosso bom comportamento, é tão somente por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Deixa eu dizer isso para terminar. Não permita que a tristeza, o medo, a angústia, a tribulação faça você acreditar que Deus deixou de amar você e fazer o seu bem. Não confunda a invisibilidade de Deus com a sua ausência. Deus pode ser invisível muitas vezes, mas Ele nunca é ausente. Ele sempre estará ao nosso lado por causa do pacto que Ele fez através do seu Filho a nosso favor. Se você está em Cristo, Ele vai santificar tudo à sua volta para promover o seu bem. Tenha esperança e alegrias renovadas. Cante ao Senhor, bendiga Ele, viva o seu louvor na trajetória que você vier a experimentar. Cristo, pelo seu grande amor e misericórdia, morreu e livrou você do maior de todos os perigos, a condenação eterna que os seus pecados com justiça mereciam. É por causa dele que Deus está ao nosso lado, por causa de Cristo. Eu termino recitando com você esse versículo que eu já li, esses dois versículos que eu já li, Isaías 43, versos 1 a 3. Fica de pé. E vamos ler esse texto diante do Senhor, para depois oramos, encerrando o culto público dessa manhã. Queria que você lesse, eu não sei o que vai acontecer com você nos próximos dias, amado, eu não sei mesmo. Mas que esse texto faça você enfrentar o que tiver que enfrentar, sem temor, confiando em Deus, dependendo dele. Vamos então ler todos juntos na nossa voz? Vamos lá? Não temos, porque eu te bebi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Feche seus olhos. Graças te damos, Senhor nosso, porque tu estás ao nosso lado, e nada poderá nos separar do teu amor. Por causa de Cristo somos livres do leão, do laço do passarinheiro, da fornalha, do terremoto, da inundação. Tu conservarás a nossa vida para a vinda do teu reino. Queremos na jornada aqui viver para o teu louvor e para a glória do teu nome. Se há entre nós, pela internet ou aqui presencialmente, pessoas que ainda não podem professar essa mesma verdade, que Deus Santo Espírito nos atraia, chama-os pelo teu nome, que eles se arrependam dos seus pecados e sejam cobertos pela sombra do Altíssimo, pela graça de Cristo.
pelo amor que jamais abandona pecadores, se voltam para Ele e é filho de mundo fé. É assim que nós te pedimos. E que agora, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.